Bem, vamos iniciar mais uma aula sobre funções inorgânicas e dessa vez a gente vai rever a parte da nomenclatura, já que não ficou tão claro essa parte aqui das substâncias inorgânicas. A parte da nomenclatura não é a principal, vamos dizer assim, o principal foco do nosso curso de Química para o primeiro ano, né? A gente tem que identificar as funções inorgânicas, a classificação de cada substância e depois a gente vai ver quais são as principais. E as principais é que a gente vai tentar focar no nome delas. Então, como é que a gente vai ver a parte da nomenclatura? A primeira coisa é identificar qual é a classificação dessas substâncias. No caso aqui eu só tenho bases, tá? Aqui todas elas são bases, devido à presença da hidroxila. Que se ioniza, no caso, dissocia na presença de água. Tá? Aí eu vou ter que lembrar das regras de nomenclatura. Para eu dar nome a uma base, eu tenho que colocar o nome hidróxido e o nome do cátio. O cátio é o próprio metal, né? Já que a gente está falando de uma base. E a segunda regra é quando eu tenho bases que tenham diferente número de oxidação para o metal. Então eu vou ter, por exemplo, o ferro, que ele tem o número de oxidação mais 2 e o número de oxidação mais 3. Então, essa mudança no número de oxidação, na carga, ele vai diferenciar na nomenclatura. Eu vou ter o ferro 2 e o ferro 3. Ou eu posso chamar de hidróxido ferroso ou hidróxido ferro. Tá? Então, para a parte de nomenclatura das bases, eu tenho que obedecer o nome hidróxido mais o nome do cátio. E se esse cátio tiver carga mais de um número de oxidação, eu posso usar o oso ou o íon. Então vamos ver aqui as respostas para a nossa parte de nomenclatura das bases. Eu tenho aqui o hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio. Como o sódio só tem um número mais 1, então só fica, não precisa colocar o número 1. A mesma coisa aqui. Hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio. O cálcio também só tem um número de oxidação mais 2, o hidróxido de magnésio, né? E aqui eu tenho o hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Tá? E eu vou ter o hidróxido de ferro 3 quando eu tenho o ferro na forma de na carga mais 3, ou hidróxido de ferro. Então a parte da nomenclatura das bases é você usar o nome hidróxido para indicar a presença dessa hidroxila de o nome do metal. Aí eu posso usar uma numeração extra se o metal tiver carga, mais de uma carga, mais de um número de oxidação. No caso do ferro, eu tenho o ferro 2+, e o ferro 3+. Então aqui vai aparecer o 3 e o 2. Para a parte de ácidos, aí vai ter um pouquinho mais de cuidado, porque os ácidos também obedecem uma série de regras de nomenclatura. A primeira regra é se o ácido ele tem ou não oxigênio. Se ele não tiver oxigênio, ele vai ser um hidrácido. E hidrácido, eu tenho que usar a terminação hídrico, né? Todo hidrácido, aquele ácido que não tem oxigênio, vamos dizer assim, ele tem a terminação hídrico. Então vai ser o ácido do cloro é o clorídrico, o ácido do bromo é o bromídrico. Então você coloca o nome ácido mais o nome do elemento aí cloro, que é o elemento que compõe esse ácido, e a terminação hídrico, que se refere à nomenclatura dos hidrácidos. Tá? A outra parte é quando o ácido ele vai apresentar oxigênio, aí a regra é um pouquinho diferente. Para ácidos oxiácidos, eu posso usar a terminação ico ou oso, aí vai depender do cátion, né? Ou melhor, do ânion desse ácido, né? Quando vamos dizer assim, o ácido ele tiver mais de um oxigênio, vamos usar essa palavra que é melhor, mais fácil de entender. Quando ele tiver a quantidade de oxigênio variando, aí eu vou estabelecer o ico e o oso. Quando ele tem menos oxigênio, no caso aqui o HClO2 e o HClO3, aquele que tem mais é o 3, então eu coloco ico. Aquele que tem menos, que é o 2, eu vou colocar oso. Aí pode encontrar variantes. Quando tiver apenas um oxigênio, eu posso chamar de hipocloroso.
ou melhor, hipo e a terminação oso, quer dizer que tem menos ainda do que a quantidade de oxigênio do que os anteriores. E eu posso chamar ainda, acrescentar o prefixo per e a terminação ico, aí ficaria per-ico, tá? Então, para oxiácidos que variam a quantidade de oxigênio, você coloca ico quando a quantidade de oxigênio é maior do que a quantidade do outro variante do ácido. Então, por exemplo, H2SO4 e H2SO3. Eu posso usar ico para o H2SO4 e o oso para o H2SO3. Aqui a quantidade de oxigênio mudou, então aquele que tem menos eu uso o oso e aquele que tem mais usa o ico. E para aqueles ácidos que têm menos ainda do que a quantidade de oxigênio, eu uso o hipo. E quando tiver mais, eu uso o per. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos que eu coloquei. No caso dos hidrácidos, que são esse aqui só tem H e o elemento, né, não tem oxigênio, eu uso hídrico. Então vai ser ácido fluorídrico, ácido clorídrico. Esse aqui tem oxigênio, então a nomenclatura vai ser alguma coisa ico ou oso, né? Nesse caso aqui é o H2CO3, então é o ácido carbônico, quer dizer que esse ácido aqui ele pode ter uma outra variante com o nome oso aqui. Quando aqui é 2, por exemplo, eu posso ter o carbonoso. Esse daqui é o nitroso e esse aqui é o nítrico. Essas duas variantes, como essa tem mais oxigênio, vai terminar em ico. Essa, como tem menos oxigênio, termina em oso. Aqui é o sulfúrico, né? E aqui é o sulfuroso. Ó. Aqui tem menos do que esse, então por isso aqui uso o oso. E para variantes de ácidos com mais de 2 oxiácidos, né? Derivados, eu posso usar o perclórico, quer dizer que tem mais oxigênio do que todos esses, né? Tem mais de uma variante. Esse daqui é o oso e esse aqui é o hipocloroso. Ainda teria uma outra variante que é o HClO3, que seria o hipo, tá? Seria o ácido clórico, tá? Ácido clórico. Essa parte aí é a parte da nomenclatura dos ácidos. Se você não entendeu, você tem que rever para poder fixar melhor essa parte. Realmente ela é muito específica, né? Tem alguns detalhes. Para a nomenclatura dos sais. A nomenclatura dos sais, a regra é você ter uma tabela como essa aqui para poder facilitar. Então, com a tabela facilita bastante. Aí você tem que não precisa memorizar todos os ânions. Tá? Tem tabela dos ânions e tem tabela dos cátions. Aí você usa ela aí para facilitar. Então, por exemplo, esse aqui é o cloreto de sódio. O primeiro nome é o nome do ânion, depois do cátion. Esse aqui é o brometo de sódio, iodeto, permanganato. Esse aqui é o permanganato. Esse aqui é o sódio. Tá? Sulfeto de cálcio, sulfato de cálcio, dicromato de cálcio, carbonato de cálcio e carbonato de sódio. E esse aqui é o sulfato de sódio. O que vai mudar aqui, o que vai ser estranho é essa numeração aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o carbonato de cálcio onde eu tenho um cálcio e o carbonato de sódio eu tenho 2 sódios. Por que isso acontece, né? Por causa da carga de cada um dos metais. A carga do cálcio é 2+, e a carga do sódio é 1+. Então, isso interfere na formulação do composto. Já que o carbonato, quando a gente vê na tabela, ele é o CO3 2-. Tá? Quando ele é o CO3 2-, para você anular a carga dele, tem que ser a quantidade de carga igual, né? 2 para 2 quer dizer que é 1 para 1. Aqui não, aqui tem 1 e aqui tem 2, então eu preciso de 2 desse aqui. Tá? E para terminar, os óxidos, que os óxidos talvez sejam mais simples. Basta você, como todos os óxidos têm oxigênio, né? Então começa com o nome óxido. Óxido de alguma coisa. O que vai mudar é se vai ser monóxido, dióxido, trióxido. Então, na regra, você coloca o nome do óxido, tá? Se esse óxido ele pode ter mais de um oxigênio, né? Aí você pode colocar mono, o prefixo mono se tiver 1, o prefixo di se tiver 2 e o prefixo tri se tiver 3. Né? Trióxido, monóxido e dióxido, monóxido, dióxido. Di o nome do metal. Aí, se o metal for cálcio, é você óxido de cálcio. Né?
E se esse metal ele tiver também uma carga, valência, né, como do ferro, eu posso usar o óxido com a terminação oso e ico, mas isso aqui não é muito usado, não é mais, é mais usado o pentóxido, o dióxido, o trióxido de alguma coisa, né? Esse uso e ico acontece mais com o ferro, por exemplo. O ferro, ele como tem duas possíveis valências, né, 2 mais e 3 mais, eu posso ter duas formas de escrever o nome dele. Eu posso usar o óxido férrico e o óxido ferroso. Né? Quando é que ele vai ser férrico? Quando ele tiver o número de oxidação 3 mais. E quando ele vai ser o óxido ferroso? Quando ele tiver o número de oxidação 2 mais. Mas se a gente usar o monóxido, dióxido do nome do elemento, não tem problema não. Tá? Então aqui, por exemplo, para a gente encerrar essa parte aqui, a gente tem o monóxido, porque só tem um oxigênio de carbono. Né? Aqui é o dióxido, porque tem 2 oxigênios de enxofre. Aqui é o trióxido, porque tem 3 oxigênios. Aqui tem 2, é o dióxido. Aqui tem 2, aí vai ser dióxido do outro elemento, né? Dióxido de nitrogênio. Esse aqui é o trióxido e aqui mudou um pouco. Né? Aqui é o tetróxido ou tetraóxido de nitrogênio e esse número aqui 2. Tá? Eu poderia colocar também tetróxido de nitrogênio. Tá? Eu posso ter essa variante aí de nomenclatura. Aqui é o monóxido de sódio 2 ou monóxido de sódio. Tá? Porque o sódio só pode ter, o óxido de sódio só pode acontecer dessa forma. Monóxido de potássio e trióxido de ferro 2. Tá? Trióxido de ferro 2, na verdade é ferro 3, né? Porque o número de oxidação do ferro aqui ele é 3 mais. Esse aqui poderia ser chamado de trióxido ou óxido férrico, né? Poderia ser chamado de óxido férrico, porque daria no mesmo. Você poderia usar tanto o outro, né, trióxido de ferro 3, como também o óxido férrico, que você saberia que teria essa fórmula aqui. Então a gente encerra essa parte da nomenclatura. Realmente ela não é tão interessante quanto aos demais estudos aí sobre ácidos. E a gente volta aí numa próxima vez, tá? Valeu!